Existe leite fraco? Por que o meu bebê não fica satisfeito somente com a amamentação? Se você, assim como eu, já fez ou está se fazendo esse tipo de perguntas, então assiste esse vídeo que eu vou te contar. Bom, pessoal, hipogaláctea é o nome dado à mamãe que não consegue produzir leite materno suficiente. E isso consiste no atraso ou falha na descida do leite materno após 72 horas no período pós-parto. Então, quando há um atraso na descida do leite materno, ou seja, quando isso ocorre após 72 horas após o nascimento do seu filho, pode haver uma diminuição na produção do leite materno. E esse termo é conhecido como hipogaláctea. Eu trouxe esse tema para vocês porque eu passei por essa experiência em 2014, com o nascimento do meu primeiro filho. Eu achava estranho, quando eu já estava com 9 meses de gestação, não sair nada do peito, né? Às vezes eu espremia para ver se saía pelo menos uma água, alguma coisa, mas não saía nada. Só que eu achava que seria normal e que ia depender, claro, da sucção do bebê ao nascer, para que pudesse então ser gerado leite. Só que quando meu bebê nasceu, eu não tinha nada de leite. Mesmo colocando ele na mama para estimular, ele mamava, fazia sucção, mas não saía nada. Tanto que foi necessário, no período que eu estava na maternidade, vinha o leite na seringa para ele a cada 3 horas, uma seringa com 20 ml de leite materno. Havia banco de leite na maternidade, então a cada 3 horas ele se alimentava dessa forma, através da seringa. E nesses intervalos eu colocava ele no peito para estimular, para ver se saía o leite. Então chegou o dia da alta, fomos para casa e eu continuei praticamente na mesma, ainda não saía leite suficiente para amamentar meu filho. Então eu percebi que ele estava emagrecendo bastante, por mais que eu ficasse horas com ele no peito, passando de uma mama para outra, ele chorava insaciavelmente. E ele não estava ganhando peso, ele estava perdendo peso, ele estava emagrecendo. Além disso, eu tive várias fissuras, vários ferimentos nos seios, onde toda vez que eu ia amamentar, doía bastante. Diante disso, houve a necessidade de entrarmos com leite de fórmula para ele. O leite de fórmula foi indicado pelo pediatra e eu ainda mantive durante algum tempo, intercalando entre a amamentação e o leite de fórmula. Só que quando chegou por volta de 4 meses e meio, mais ou menos, ele não quis mais mamar, aí ficou somente no leite de fórmula. Durante esse processo, muita gente chegou para mim e falou que o meu leite era fraco. Agora, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Caso vocês conheçam alguém que estejam passando por essa situação, não fala isso para a mamãe, tá? Por quê? Primeiro, não existe leite fraco. E segundo, a mamãe já está abalada, porque ela quer muito manter o seu filho na amamentação, ela já está com fissuras nos seios, está sofrendo para poder alimentar o filho, o psicológico dela, só ela e Deus sabe como é que tá. Então você não está ajudando em nada, tá? Além de não existir leite fraco, você não está contribuindo com a mamãe nessa situação. Ela vai se sentir, digo isso por mim, acredito que eu não seja a única nessa situação, mas no caso eu me senti assim uma mãe incompleta, né? Eu já estava fazendo de tudo ali para amamentar o meu filho e eu era incapaz de saciar a fome dele. Então, um pedido, gente, não falem isso às mamães que vocês conheçam que estão passando por essa situação, tá bom? Agora voltamos ao termo hipogaláctea, que não é o leite fraco, e sim a pouca produção do leite, que pode ocorrer por vários motivos, sendo mais comum é a dificuldade de pega ou a pega incorreta, que é a forma com que você segura o bebê para poder amamentar. A pega correta serve como um estímulo natural, indicando ao corpo que o leite está sendo consumido e que ele precisa produzir mais. Se o leite não é extraído corretamente, este estímulo não acontece. No entanto, há também outros fatores. Muitas mães enfrentam dor para amamentar, falta de sono, entre outros fatores. Isso pode inibir a produção de ocitocina, que é o hormônio responsável pela ejeção do leite, ou seja, é a partir da sua função que há a liberação do leite. Outro fator é a má alimentação. Para ter uma boa produção de leite, a alimentação é fundamental. Eu entendo que na correria, principalmente ali nas primeiras semanas,
Às vezes a gente até esquece de comer, só que é um cuidado muito especial que a gente tem que ter com a nossa alimentação. E nada de dieta, viu, gente? A mãe que amamenta, ela tem maiores necessidades energéticas. Então deixa para fazer o seu low carb aí depois de alguns meses, depois que o bebê desmamar, aí você se preocupa com o corpinho. Por enquanto a prioridade, por enquanto não, por enquanto e para sempre a partir de agora, a prioridade é o filho, né? Outro fator que também pode influenciar é pouco descanso e privação de sono, porque durante a madrugada ocorre o pico de produção de prolactina, que é o hormônio que estimula a produção de leite pelas glândulas mamárias. Mas geralmente a gente não consegue dormir bem ali pela madrugada, né? Então o ideal é que você sempre procure descansar. Quando o bebê estiver dormindo, você procure descansar, dormir um pouquinho também junto com ele. Outro fator também, gente, é a baixa ingestão de água. Não esqueçam de beber água, por favor. O leite materno é composto de aproximadamente 86% de água. Portanto, sempre que o bebê mama, uma certa quantidade de água do organismo é usada. Então, para repor essa quantidade de água, é necessário que a mamãe beba pelo menos 2,7 litros de água por dia. Então, você, mamãe, que não tem o costume de estar bebendo muita água por dia, coloca o despertador no celular para estar lembrando, mas é ideal que você consuma bastante água, bastante líquido durante esse período de amamentação. Os principais sintomas de que o bebê não está ingerindo leite suficiente é a perda de peso e pouca urina. Você vai observar que ele está urinando pouco e que a urina na fralda está saindo muito amarela. O que a mamãe pode fazer para tentar evitar essa baixa produção de leite? Em primeiro lugar, a mamãe tem que observar se o bebê está fazendo a pega correta. Caso você seja mamãe de primeira viagem, não sabe exatamente como segurar o seu filho para amamentar, procure a ajuda de um profissional, porque essa é a principal causa da hipogaláctea. Outra coisa, faça a amamentação sob livre demanda, ou seja, sempre que o bebê sentir fome. A cada sinal de fome que ele tiver, você amamenta. Espere esvaziar bem a mama para só depois oferecer a outra, para que ele possa também extrair a gordura do leite. Também não é recomendável o uso de fórmula infantil de imediato, a não ser que haja realmente a necessidade, como foi no meu caso, e sob orientação médica. Então, gente, eu só quero fazer uma pequena observação nesse vídeo. Eu não sou nenhuma profissional da área, eu não sou nenhuma pediatra. Então, assim, essas informações que eu estou passando foram baseadas nas minhas conversas com pediatra. Como eu passei por essa experiência, sofri bastante durante essa experiência, então eu busquei conhecimento disso. Nesse caso, eu conversei com vários profissionais e fiz várias pesquisas na internet para estar trazendo essas informações para vocês. Mas qualquer dúvida, qualquer informação a mais, vocês procurem o profissional, o pediatra de confiança, para poder esclarecer esse assunto, tudo bem? Eu também gostaria muito que vocês que já passaram por isso, deixassem suas histórias aí nos comentários, tudo bem? Então um beijo, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.